Se você chegou nesse vídeo, é porque provavelmente você está grávida e tem muito interesse em aprender sobre amamentação. Tem o desejo de amamentar o seu filho sem sofrimento e com a segurança de que ele está sendo nutrido de verdade com o seu próprio leite. Nesse vídeo eu vou te mostrar o meu método chamado As 3 Camadas do TT, que eu uso para ajudar muitas mães a terem sucesso na amamentação. E se você assistir até o fim, eu vou te mostrar uma prática que você pode fazer ainda hoje com o que você tem na sua casa, chamada rosquinha de amamentação, que é uma alternativa bem legal em relação à concha e ela evita que você sinta dor na mama e evita também que você fique com o peito empedrado e dolorido depois que terminou de amamentar. Eu preparei esse vídeo especialmente para você que tá grávida e tem tempo para se preparar para a chegada do seu bebê. Cada segundo desse vídeo foi pensado em você. Independente se você é mãe de primeira viagem ou se você tem outros filhos, se seu bico é plano, invertido, não importa. Se você está grávida, esse vídeo é seu. Mas se você já teve o seu bebê, não se preparou com antecedência e caiu de paraquedas aqui nesse vídeo e você está tendo atualmente problemas com a amamentação, eu vou ser muito honesta com você. Infelizmente, o seu problema já é urgente e precisa tentar ser resolvido pontualmente com uma consulta, para avaliar desde o começo o que deu errado. Você não precisa de um vídeo da internet agora. Eu entendo a sua dor e eu te convido agora a contratar uma consultora para pontualmente tratar o seu problema e te ajudar se ainda for reversível. E por que vocês devem me ouvir? Por que vocês devem continuar assistindo esse vídeo aqui? Antes de falar um pouco sobre mim, eu queria mostrar para vocês algumas das mães que eu já ajudei. Essa é uma foto da minha aluna Aline que mandou na comunidade do Telegram. Em um mês, olha só como a Nina engordou seguindo o método das 3 camadas. A Aline era mãe de primeira viagem e fez o curso para se preparar para a amamentação. A Nina nasceu de um lindo parto normal, pesando 3,260, saindo na alta com um peso de 3,165. Uma perda esperada para esse tipo de parto. Apenas 4 dias após o parto, ela já tinha alcançado e ultrapassado o peso do nascimento dela, pesando 3,290. Esse é o peso que a gente espera para pelo menos uma criança só depois de uns 15 dias de nascida. E isso tudo ela conseguiu apenas mamando leite da própria mãe, direto do peito, sem bico, sem complemento, sem nada. Só o TT da mamãe. Agora veja o vídeo da minha aluna Lívia, lá da Inglaterra e depois de Portugal. Eu engravidei, eu estava morando em Londres e lá eu tive muito acesso à informação. A gente tem cursos gratuitos oferecidos pelo governo e eu, por um lado, achei que eu estava preparada para a amamentação. Quando a Nina nasceu, eu vi que é bem diferente a realidade. Foi muito desafiador. Meu peito feriu, eu tive muita produção de leite, ela mamava o tempo inteiro, então eu sentia muita dor. E aí, com esse processo, eu senti que se eu não tivesse uma ajuda profissional, eu ia sofrer muito e talvez correr o risco até de parar de amamentar. E as informações que a Isa traz, a segurança que ela passa, a forma que ela coloca esse processo, dá muita certeza de que o caminho é a livre demanda, de que o caminho é um esforço contínuo, porque lá na frente a gente sente esse retorno. Hoje a minha filha está com 8 meses, a gente segue na livre demanda, ela é uma bebezinha super saudável. Eu me realizo na amamentação. Eu sinto que eu não ter desistido lá naquele inicinho fez toda a diferença para o processo todo que a gente vive hoje. E para mim, amamentar é a materialização do amor. Meu corpo tá ali oferecendo o que eu tenho de melhor para ela. Eu sinto que informação, conhecimento hoje em dia é tudo. A gente voltou para Portugal, a gente morou aqui antes, fomos morar em Londres, agora voltamos. Em Portugal não tem a cultura da amamentação. Os médicos, quando ela estava com 4 meses, queriam fazer, eu fui em 5 médicos diferentes, eles queriam fazer a introdução alimentar dela antes. Com o apoio da Isa também não aconteceu. E as pessoas perguntavam, mas por que se amamenta ainda? Para quê? Né? Se tem tanta forma, tanta coisa que é tudo igual. E o médico falando isso pra gente, você tende a acreditar, porque é um médico que está ali, uma fonte de conhecimento que sabe mais do que você. Felizmente, continuei com o acompanhamento da Isa, tendo acesso às informações gratuitas que ela disponibiliza, além do curso que fiz com ela. Fiz a opção de fazer até os 6 meses exclusivo livre demanda e depois começar a alimentação dela, e ela continua na livre demanda. Então eu sinto que hoje a internet nos ajuda muito, profissionais fidedignos são uma fonte de conhecimento, a gente precisa de ter essa certeza de onde a gente quer chegar, olhar além, porque na hora do aperto, na hora da dificuldade,
o caminho mais fácil seria realmente desistir. Mas não foi o que aconteceu aqui, felizmente. Mesmo saindo de tão longe, ela conseguiu seguir o método das 3 camadas e lutou com firmeza contra os profissionais desatualizados. Por último, eu queria falar um pouco do caso da Carol. Ela fez uma cesárea eletiva, tinha cirurgia de redução de mama e prótese e tinha muito medo de não conseguir amamentar. Seguiu o método e olha só que lindeza, a Olivia engordou 900 gramas em 25 dias. Agora que vocês conheceram um pouco sobre o método, eu vou contar um pouco mais sobre a minha história. Meu nome é Isadora Trinquinato, eu sou especialista e mestre pela USP em amamentação e cuidados com o bebê e sou a criadora do método das 3 camadas do TT. Eu me formei como enfermeira em 2015 e logo em seguida consegui o meu primeiro emprego como enfermeira da UTI neonatal do Hospital Universitário de Jundiaí. E como foi difícil? Lá na UTI eu pude vivenciar os casos mais difíceis de amamentação. Bebezinhos prematuros, gemelares, bebezinhas que nasceram muito pequenas, com 600 gramas, 500 gramas e várias complicações possíveis. Era muito difícil, eram situações bem delicadas. Eu me via como uma recém-formada, uma enfermeira recém-formada diante de tudo aquilo e tendo que lidar com desafios muito mais complexos do que eu tinha aprendido nos estágios da faculdade, por exemplo. E me chamava muito a atenção ver que muitas mães choravam e ficavam tristes porque elas não conseguiam amamentar os seus bebês, né? Principalmente nessas situações mais difíceis. E eu me lembro de uma mãe jovem que chamava Gabi, ela teve gêmeas, que nasceram prematuras de 33 semanas e infelizmente uma dessas bebês acabou falecendo logo após o parto. A bebê que sobreviveu, a Sofia, ela demorou muito para conseguir mamar diretamente da mama da mãe e ela recebia o leite materno doado pelo banco de leite através de uma sondinha que ficava dentro da boquinha dela. A Gabi, ela chorava de vontade de poder alimentar a Sofia com o próprio leite dela, já que agora ela só tinha um bebê vivo. Mas ela ficou tanto tempo sem amamentar que quando ela foi liberada para isso, ela teve muita dificuldade. Ela tentava ordenhar, saía pouco leite, ela tentava colocar direto a bebê no peito e ela não pegava. E a bebê chorava muito, lutava muito contra o peito. E essa mãe, né, a Gabi, como ela ficou com muito medo da bebê dela passar fome mesmo, porque era muito difícil e nenhum profissional de nós conseguíamos fazer ela amamentar mesmo, ela acabou desistindo, ela optou por interromper essa amamentação. Foi muito sofrido, eu me senti uma profissional extremamente impotente diante dessa situação e triste por não ter conseguido ajudar essa mãe a realizar o sonho dela de amamentar. E isso me deixou com aquilo na cabeça, assim, por que ela não conseguiu amamentar? O que será que não deu certo nesse processo? O que será que poderia ter sido diferente para que ela tivesse conseguido? Por causa disso, eu comecei a me especializar e me dedicar muito para entender esse tipo de assunto. Eu fiz um curso para me formar consultora de amamentação em Campinas e acabei me aproximando das meninas do banco de leite porque elas trabalhavam diretamente com amamentação no setor público, para que eu conseguisse entender melhor a especificidade de alguns desses casos. Além de que eu comecei nessa época a procurar por conta, dentro da internet mesmo, dentro do Google, os próprios manuais do Ministério da Saúde, da Organização Mundial da Saúde, comecei a me inscrever em congressos de pediatria e de amamentação, para entender melhor os casos da atualidade e eu fiquei obcecada, no bom sentido, por entender como seria possível solucionar os possíveis problemas durante a amamentação. E comecei a aplicar aos poucos, todos os dias, dentro da UTI, aquelas pequenas coisas que eu estava aprendendo ao longo do tempo. Nesses casos mais específicos e difíceis que apareciam, né? Os bebês prematuros, gemelares, bebês com fenda palatina, lábio leporino, com diversas condições específicas. E fui vendo o resultado disso e vendo que eu estava conseguindo realmente ajudar essas mães a amamentar de fato. E era incrível ver o olhar delas e a gratidão que elas tinham de poder realizar esse sonho de alimentar o seu próprio filho. Então eu comecei a perceber uma outra coisa. Mães que tiveram pós-partos sem complicações graves, gestações normais, sem risco, tiveram bebês nascidos a termo e que não passaram pela UTI, também não estavam conseguindo amamentar. Antes disso, eu nem sabia que isso era uma questão. Mães que tiveram bebês que nasceram sem complicação também têm dificuldade para amamentar. Eu achava que isso era muito instintivo e natural, que era aquela coisa, né? Nascia o bebê, nascia a mãe e foi um grande erro. Eu me vi então com um conhecimento muito específico sobre amamentação e vi que várias mães comuns poderiam ter a minha ajuda para que eu conseguisse atendê-las. Então, por um bom tempo, eu fiquei com essa jornada entre o UTI e os atendimentos de fora. Eu comecei a compartilhar esses conhecimentos no Instagram e fiquei chocada com o número de mães que tinham exatamente aqueles mesmos problemas das mães que tinham bebês na UTI. Mães saudáveis, com gestações saudáveis, bebês saudáveis e que elas não estavam conseguindo amamentar. Isso me deixou preocupada. Eu comecei a pensar, então quer dizer que depois que o bebê nasce, o hospital não ajuda efetivamente com a amamentação nos primeiros dias? Que cada um que entra dentro do quarto pergunta se tá dando certo, fala uma coisa diferente, cada um
dar um conselho diferente para essa mãe e a mãe fica confusa sem saber o que fazer. Até que uma hora, com tanta mãe precisando de ajuda, foi natural para mim sair desse meio hospitalar e começar a atender por conta essa demanda de atendimentos que começou a surgir com muita frequência. E então eu comecei a me dedicar integralmente a atender mães que precisavam de ajuda com a amamentação. Foi bom porque eu consegui ter mais tempo para me aprofundar ainda mais no assunto. E então eu comecei o meu mestrado na USP, hoje eu sou mestre, fiz meu mestrado em mamanalgesia dentro da USP, que é a amamentação como método de alívio da dor em procedimentos invasivos, e hoje estou começando o meu doutorado também na USP. Atendendo essas mães, eu comecei a ter muita facilidade de identificar o que atrapalhava e o que ajudava na amamentação dessas mães. Também comecei a perceber que 90% das mães que me chamavam para atender tinham problemas que seriam evitados caso essa mãe tivesse se preparado corretamente desde a gestação. Depois de quase 6 anos de atendimento, eu comecei a perceber um padrão na forma como eu ajudava essas mães a amamentar. Eu não sei como você chegou nesse vídeo aqui hoje, se você já me conhece há um tempo ou se você caiu de paraquedas, mas hoje você vai ter a chance de entender quais são os fundamentos desse método e vai ver como ele também pode te ajudar. Antes de começar a explicar as 3 camadas, é importante dizer que esse método tem 2 premissas. A premissa 1 é: a mãe lidera a amamentação. Você já viu um líder despreparado, inseguro, sem saber o que tá fazendo? Todo mundo fica igual barata tonta correndo de um lado pro outro. É o pior cenário de todos. A mãe precisa assumir o cenário da liderança da amamentação. A segunda premissa é que a preparação, ela deve começar desde a gestação. Desde que você ficou grávida, você tem se sentido com mais sono, mais esquecida? Como se o seu cérebro te deixasse um pouco de lado para focar na produção do bebê? Então imagina isso 1000 vezes mais forte, com um monte de hormônio, dor, palpite. Isso se chama puerpério, que inicia logo após o seu parto e dura fisiologicamente mais ou menos 45 dias, mas a parte hormonal e emocional pode durar mais de 1 ano. Simplesmente o seu cérebro e os seus hormônios, eles te deixam de lado para focar na sobrevivência do seu bebê. Imagina você no meio dessa bomba hormonal e física se vendo despreparada para amamentar. Não dá mais tempo. Você já tinha que estar preparada quando o bebê nasceu. Agora o bebê tá vivo e precisa de você para sobreviver. Se você tá grávida, a boa notícia é que essa hora é agora. A primeira e mais importante dela é o núcleo mamãe-bebê. Esse núcleo é o centro de tudo. E para que esse núcleo esteja perfeito, a mãe precisa dominar as técnicas de amamentação. O restante só vai dar certo se esse núcleo estiver muito bem encaixado. Por isso que esse núcleo é tão importante. É aqui que está a líder de toda a amamentação: a mãe. A segunda camada é a rede de apoio. É muito difícil para uma mãe criar, educar e até mesmo amamentar sem uma rede de apoio. Pior ainda é quando essa rede é uma rede de agouro, que só atrapalha. É muito importante que a mãe saiba como lidar com tudo isso. Saiba filtrar os palpites, de preferência sem arrumar briga, e saiba separar o joio do trigo. Os palpites que não ajudam das ajudas reais. Veja bem, eu não tô falando que as pessoas da sua família, elas estão mal intencionadas ou coisa do tipo. Geralmente elas estão agindo na melhor das intenções delas. Mas se você tá grávida, eu acho que você já percebeu um pouco que as pessoas se sentem no direito de vir e falar pra você o que elas querem. Que elas se acham no direito de se meter na sua vida, tanto pro bem quanto pro mal. Por fim, a terceira e última camada, que é a que está mais longe do núcleo, é a camada da mídia e dos profissionais de saúde. Um grande erro que eu vejo é as pessoas se preparando apenas para a pega correta e com as posições para amamentar. Vocês conseguem ver como isso é apenas uma parte da camada? É importante a gente ver a amamentação como um todo no seu conteúdo. Tá, mas o que tem a ver essas camadas? Bom, eu vou te mostrar algumas informações que vão nos ajudar a entender a importância dessas 3 camadas. Bebês não amamentados têm 61 vezes mais chances de internar por doenças respiratórias. O leite materno é o alimento mais completo do mundo. Só por curiosidade, o segundo mais completo é o ovo. E 9 a cada 10 mães têm condição fisiológica de amamentar exclusivamente. Então não parece lógico que praticamente todas as mães deveriam amamentar exclusivamente até os 6 meses, que é a recomendação da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde? Mas eu vou te mostrar um dado que pra mim é o mais chocante de todos. A média de amamentação exclusiva no Brasil é de 54 dias. 54 dias. Era para ser 6 meses, lembra? E talvez você esteja se perguntando agora, então, Isa, aonde tá o problema? E eu te respondo: na cultura do desmame. Talvez você nunca tenha ouvido falar nessa palavra, mas o fato é que a cultura do desmame, ela tá tão instaurada que pode ser que você nem perceba que ela existe. Mas eu tenho certeza que ela já te afeta. Talvez você já tenha se perguntado qual é a melhor marca de mamadeira para comprar, ou até já pesquisado e comprado alguma mamadeira, né? Pensado assim, por exemplo, e se não der certo, melhor eu ter aqui, né, um backup. Ou alguém da sua família, no chá de bebê ou em alguma visita, te deu como presente aquele kit de mamadeira caro e falado pra você: não, acho que você não vai precisar, mas
deixa aqui caso você precise, ou quando voltar pra escolinha, quando você voltar ao trabalho e o bebê for pra escolinha, por exemplo. E eu te pergunto, quem disse que seu filho vai precisar de mamadeira? Se você pensou que ele precisaria em algum momento, é porque você já foi afetada pela cultura do desmame. E esse é só um de muitos exemplos de como essa cultura se manifesta. E ela ataca pesado todos os dias. E eu queria te falar uma coisa, se a gente não fizer nada, a gente já tá perdendo essa luta. Ela é tão forte que penetra de fora pra dentro como uma flecha as 3 camadas do TT. Os profissionais e a mídia que estão desatualizados e muitas vezes comprados por essa indústria de bico e de fórmulas. As consultoras de sono que vendem uma fórmula mágica unido com os bicos que trazem aquela proposta de que seu filho vai dormir uma noite inteira. Grande mentira. Também ataca as famílias e a rede de apoio, te dizendo que fizeram isso ou aquilo, que fizeram com você e você não morreu, te enchendo de palpite, ou que o bebê que chora demais precisa de uma chupeta, que não pode acostumar mal no colo. O fato é que nós somos a geração mais doente que já viveu até hoje, física e emocionalmente. E por último, a cultura do desmame tenta chegar até você, mamãe, fazendo você pensar que você não é capaz de nutrir seu filho, por exemplo, que seu leite vai ser fraco ou insuficiente, que o seu bico não tem um formato adequado, ou que você não tem bico, e se você fez cirurgia na sua mama, você não vai conseguir amamentar direito, e que seu filho não vai ter capacidade de crescer e se desenvolver saudável se depender só do seu leite. Entendendo que você não controla tudo, mas que você é quem lidera a amamentação, o passo a passo desse método busca fortalecer de dentro para fora as 3 camadas do TT. Primeiro, fortalece o núcleo mamãe e bebê. A mãe precisa dominar como seu corpo funciona e como o leite é produzido dentro de você, como é a pega correta e também quais são as melhores posições para se amamentar e como se comunicar com o bebê, entender os sinais de fome e saciedade para você conseguir compreender melhor o mecanismo também do ganho de peso do bebê. Depois, a rede de apoio. Você precisa de uma rede que te ajude de verdade, uma comunidade, mesmo que seja digital, que te ajude a entender, que te acolha e te ajude a filtrar os comentários com base científica e que promova a amamentação ao invés do desmame. Saber como lidar com os palpites e com a família se metendo e usar isso a seu favor para que eles te ajudem. Fornecer o leite depende de você, mas todo o resto, como trocar fralda, dar banho, tudo isso a sua rede de apoio pode e deve fazer também. Inclusive, vou abrir um parênteses aqui antes da última camada, uma dica rápida para quando alguém vier palpitar na sua vida depois que seu bebê nasceu. Essa dica você pode aplicar desde já e já vai te ajudar muito. Eu chamo de ação e reação do palpite. Parta do princípio de que a pessoa tá querendo te ajudar. Das duas, uma. Ou ela tá querendo mesmo te ajudar, então você usa isso a seu favor, direcionando pra ajuda que importa, ou ela só tá querendo te encher o saco mesmo. Então você se livra disso ganhando uma ajuda. O grande ponto é, quem está precisando de ajuda é quem diz como quer ser ajudado. A dica é pegar essa ação que vem em forma de um palpite e transformar em uma reação que é ajuda de verdade. Exemplo A. Mãe, eu vi que a senhora tá querendo me ajudar. Muito obrigada por isso. Você pode buscar um copo d'água pra mim enquanto eu tento amamentar o bebê? O B. Sogra, muito obrigada por estar me ajudando. Isso é muito importante pra mim. Mas você pode trocar a fralda do bebê enquanto eu tomo um banho ali rapidinho? C. Cunhada, que bom que você tá querendo me ajudar. Muito obrigada. Tô precisando que você dê uma arrumada na casa e prepare um almoço pra gente. Poderia? Isso tem 3 consequências positivas. A primeira, mostra quem está liderando a amamentação. Faz as pessoas te verem como uma mãe que está segura. A segunda, reduz os palpites porque gera um gatilho. Toda vez que a pessoa vier te dar um palpite, ela vai ter que fazer alguma coisa em troca. A terceira consequência é que você ganha uma ajuda. Então você transforma um palpite em uma ajuda prática que vai te ajudar nessa sobrecarga que vai acontecer de qualquer forma. E voltando lá para a última camada, é importante que você saiba escolher e identificar bons profissionais, pediatras, o hospital, quando isso é possível. E que ainda que você caia na mão de um profissional desatualizado, você saiba estar segura diante disso e não se deixar abalar. Entendendo como é a curva do crescimento de bebê e como utilizar ela da forma certa. Sabendo também como seguir perfis nas mídias sociais que te informem corretamente e se livrar daqueles perfis que te atrapalham. Em resumo, é disso que você precisa para conseguir amamentar o seu filho com sucesso. Fortalecer essas 3 camadas de dentro para fora, para a sociedade. E dessa forma, mesmo que você tenha algum problema, porque ninguém tá livre disso, que você saiba como agir e a quem recorrer. Agora que você entendeu os fundamentos das 3 camadas, que você precisa fortalecer contra a cultura do desmame, para conseguir amamentar, existe a chance de você aprender tudo isso de forma mais intensa e profunda. O que você precisa saber em cada uma dessas camadas, no meu curso online chamado O Meu Bebê Nasceu e Agora. Se isso fez sentido para você ficou interessada, eu vou te explicar como funciona o meu curso. Primeiro, é um curso 100% online da Hotmart, que é a plataforma mais segura de cursos no Brasil.
Brasil. Assim que você compra, você recebe um e-mail imediatamente para criar o seu login e sua senha. O curso tem mais de 12 horas de duração e é separado em 5 módulos, mais um módulo extra de bônus. O módulo de apresentação é onde você vai conhecer o meu curso, me conhecer e como esse curso vai poder te ajudar. O módulo gestação é onde você vai conhecer o seu corpo, como seu leite é produzido, como preparar as mamas e o que fazer, mas principalmente o que não fazer durante a gestação. O módulo O Bebê Nasceu te mostra as fases do leite, sinais de fome e saciedade, o que é um bebê normal e como saber identificar se o seu bebê está ganhando peso corretamente e te prepara para o puerpério. Também tem toda a técnica de amamentação nesse módulo, como a pega correta, posições que evitam a dor, etc. No módulo Entendendo o Meu Bebê, você vai conhecer a esterogestação e a importância dos primeiros 1.100 dias do bebê, como acalmar o seu bebê sem usar chupeta e os principais cuidados de higiene com o seu filho, como trocar a fralda e cuidar do umbigo presente. Também tem um módulo de possíveis complicações na amamentação: candidíase mamária, síndrome de Raynaud, mastite, confusão de bicos e o que fazer em cada um desses cenários. Enfim, um módulo extra que eu fiz com outros profissionais e pediatras, como escolher um bom pediatra, o que o pediatra deve avaliar nessa primeira consulta, como é o retorno ao trabalho com a amamentação e como lidar com esses imprevistos todos quando eles aparecem. Você também vai receber o link para entrar na minha comunidade e rede de apoio, um grupo no Telegram onde você pode me mandar mensagem a qualquer hora e eu, a minha equipe e todas as mamães que já fazem parte dessa rede de apoio, vamos poder te ajudar pontualmente com a sua dificuldade. Eu, Isadora, leio todas as mensagens todos os dias pessoalmente e respondo sempre que há uma dúvida. Isso te permite auxiliar a sua jornada passo a passo, fortalecendo cada camada da amamentação enquanto faz o curso. Se você precisasse comprar fórmula para o seu filho, você gastaria cerca de R$520 mais ou menos. Em um ano, isso daria mais de R$6.000. Mas eu tô te sugerindo economizar tudo isso e amamentar com o seu próprio leite, que além de ser muito mais saudável, sai de graça do seu peito. E eu sei que a saúde do seu filho não tem preço, então até R$2.000 seria muito barato. Mas o valor do meu curso é menos de R$29 por mês se dividir em 12 vezes. Menos de R$1 por dia. Ou, se você quiser pagar à vista, ainda tem um desconto e sai apenas por R$297. Isso é menos que um pacote de fralda por mês. Se isso fez sentido para você, encontre um botão aqui embaixo escrito "Fazer minha inscrição" e conte comigo para eu te ajudar a liderar a sua amamentação de sucesso. Ah, Isa, mas eu ainda tô em dúvida. Olha, o curso tem 15 dias de garantia. Compre o curso, dá uma olhada e veja se faz sentido para você. Mas se fizer sentido, continue contando comigo e vamos juntas. Eu dou essa garantia porque eu confio nisso que eu tô falando para você. Eu tenho mais de 200 alunas muito satisfeitas com o meu curso. Se você não fizer por qualquer motivo, você pode apertar um botão na plataforma e receber o seu dinheiro de volta e aí também sair da comunidade do Telegram. E eu tô cansada de ouvir em atendimento tantas mães falando assim: nossa, mas se eu soubesse disso antes. A verdade é, dá pra saber. E aí, ainda tá com dúvida ou vai esperar o seu bebê nascer pra você resolver o que você vai fazer da sua vida? Enquanto você pensa, eu vou te ensinar a fazer aquela rosquinha de amamentação como eu prometi no começo do vídeo. Lembra que eu comentei com você que tem um módulo sobre possíveis complicações da amamentação? Você vai precisar de uma meia sem par e de uma tesoura. Se quiser fazer já, corre pegar aquela meia sem par e uma tesoura aqui rapidinho. Então, como que a gente faz essa rosquinha e pra que ela serve? A rosquinha, ela ajuda a fazer uma distância entre a mama e o sutiã. Quando o bebê nascer e você for amamentar, você vai sentir que existe uma certa sensibilidade na amamentação, porque o bebê vai fazer, né, a sucção várias vezes ali por dia. Quando a gente tá grávida, às vezes a mama fica muito sensível e não dá nem pra encostar no sutiã, a gente já pode usar a rosquinha. Ou quando o bebê nasce, que a gente sentir também essa sensibilidade, além da rosquinha ajudar a não encostar o peito direto no sutiã, ela ajuda a absorver o leite que cai e não fica com o peito molhando, né? E é uma alternativa melhor do que a concha e o absorvente, porque ambos abafam muito o peito. Vou ensinar pra vocês. Peguei uma meia aqui que tava sem par e eu vou cortar bem na parte onde são os dedos do pé essa rosquinha. Vocês vão ver, não vai demorar nada. Vou cortar aqui. Muita calma nessa hora, momentos de tensão. Não precisa ficar bonito, tá, gente? É pra ficar funcional. Depois que você cortou essa meia, você vai ficar com essa parte aberta aqui e a parte que a gente calçaria o pé, que é essa parte aqui. Então, o que você vai fazer? Você vai começar a enrolar pra trás, como se fosse fazer um rolinho mesmo, ó. Você vai enrolando e ajeitando. Vai enrolando. E daí, quando você chegar no fim,
Pode ser com meia mais curta também, mas eu gosto das meias mais compridas. Aproveita para pegar aquela meia do marido que perdeu aí no meio da lavação de roupa. O que vocês vão perceber? Que quanto mais comprida é a meia, mais alta fica essa rosquinha. Não vai ficar muito bonito, mas vai ser o suficiente para você fazer uma distância entre o peito e o sutiã. Depois que você enrolou ela, ó, tá vendo como ela fica bonitinha? Você dá uma esticadinha aqui no meio dela, né? Essa meia era mais justa em cima, mas se a meia for mais larguinha, ó, tá vendo? Ela fica um buraco. Então, o que você vai fazer? Depois que você amamentou, ou agora na gestação, já pra você treinar, você vai colocar, pensa no sutiã de amamentação, né? Você tá lá com o sutiã de amamentação, você vai abrir esse sutiã, tá lá o seu peito. Vamos pensar que isso aqui é o seu peito, né? O seu peito tá aqui. E aí, depois que amamentou, ou agora pra você testar, você vai colocar a rosquinha aqui, bem em volta da areola, né? Ela vai ficar bem assim. E aí depois você puxa o seu sutiã pra frente e prende ele. Se o sutiã estiver muito justo, você pode usar ou um top de ginástica daqueles bem molinhos, tipo meia calça, ou você pode soltar um pouco mais a alça do sutiã pra ficar mais folgado. Você vai ver o quanto isso ajuda na amamentação, porque evita do seio ferir também, de ficar encostando ali no sutiã e grudando. Porque toda vez que o seio gruda direto no sutiã, ou no protetor, né, a gente vai tirar ele e faz um... depila o peito praticamente, assim, né? Se tiver uma casquinha, vai embora. Então, o que você faz? Você vai pôr aqui e a hora que você for colocar no seu sutiã, você vai ver que o seu bico não vai encostar em nada. Então, vai ficar muito mais agradável para você amamentar. Só que você pode lavar na máquina, solta essa rosquinha e você pode fazer isso tanto com a meia quanto com uma fraldinha de boca. Mas eu gosto muito da meia porque ela fica bem mais firme. Agora, toda vez que você vê um par de meia perdida, você vai lembrar do método das 3 camadas. Depois de todo esse vídeo, se você decidiu amamentar o seu filho, contando comigo e com a minha rede para te ajudar nessa jornada, clica aqui no botão de fazer a sua inscrição e finalize o seu cadastro. Se você tem ainda alguma dúvida, tem um botão ali com o ícone do WhatsApp para você tirar as dúvidas sobre o curso com a minha equipe de suporte. Muito obrigada, mamãe, por ter visto esse vídeo até o fim. E independente da sua decisão, eu vou continuar aqui lutando contra a cultura do desmame. E eu espero do fundo do meu coração que você consiga amamentar e nutrir o seu filho. Ajudar mães a liderarem a amamentação é a missão da minha vida. Um beijo, me segue no Instagram e conte comigo. Tchau, tchau!